Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, a gente está falando desde o comecinho da semana a respeito das consequências dessas chuvas torrenciais que têm atingido o Rio Grande do Sul. E logo no começo da semana surgiu aquela dúvida: o concurso unificado nacional, que é aquele concurso enorme, está sendo chamado aí de Enem dos concursos, seria realizado de fato nesse estado do Brasil, mesmo com toda a dificuldade que está havendo em muitas cidades? Tem cidade que está isolada no Rio Grande do Sul. A resposta até esse momento do governo é que sim, mas hoje, por exemplo, a gente já sabe que tem uma coletiva de imprensa marcada para mais tarde pela ministra que vai falar sobre isso, é Esther Dweck. Eu vi aqui Esther no aviso. Dweck. A gente recebeu aqui um aviso interno que vai ter essa coletiva na tarde de hoje e a ministra vai falar a respeito disso. Mais cedo, Paulo Pimenta já tinha falado, ele que fez o anúncio da coletiva. Ou seja, ainda tem possibilidade, Vera, de ter alguma mudança em relação a essa decisão? Tem sim, Cássia, está sendo discutido, está bem dividido dentro do governo. Falei com 2 ministros desses que estão tomando a decisão. Tem também o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, entre esse grupo que está discutindo o tema. E não é simples a decisão, porque tem um custo de adiar, tem o fato de que o edital não prevê adiamento, mesmo em caso de desastres naturais. Então teria de ser um adiamento por uma questão que não está prevista no edital da própria prova, e tem uma questão técnica da realização da prova, porque não tem um banco de questões como tem no Enem, e não é exatamente unificado. A data é unificada, mas você tem provas diferentes para diferentes cargos sem um banco de provas, o ministro me falou. Então, para não realizar a prova só no Rio Grande do Sul e aplicar numa outra data só para os gaúchos, são cerca de 80 mil, um pouco mais de 80 mil gaúchos inscritos, teria esse problema. Como você garantir que uma prova feita sem um banco de questões tenha o mesmo grau de dificuldade da prova realizada para o resto do país? Tem um outro problema que eles estão também analisando, o fato de que as chuvas estão já migrando para Santa Catarina, e tem um morto já em Santa Catarina. Então, se houver uma situação de calamidade entre hoje e amanhã em Santa Catarina, que também faça com que esse problema escale por lá, como você faz? Já seriam 2 estados. O ministro está acabando de me dizer que eu posso cravar que, pelo que eu apurei, vai adiar. Então, vai adiar para todo o país, em primeira mão aqui para a CBN. Não tem como, eles estavam achando que o desgaste ia ser muito grande, ia demonstrar uma insensibilidade muito grande do governo, com o fato de que já são mais de 30 mortos no Rio Grande do Sul, uma situação muito complicada. O presidente esteve lá, então não teria como o presidente, tendo estado lá para ver de perto toda a devastação, se realizar uma prova nacional no domingo. Tinha alguns ministros que estavam mais reticentes quanto a adiar, por questões técnicas, pelo gasto e por questões de risco de judicialização, mas o governo, pelo jeito, resolveu então adiar e explicar que, em razão da situação do Rio Grande do Sul, não daria para não ter isonomia, então fazer uma prova para o resto do país e depois correr o risco de fazer uma prova sem o mesmo grau de dificuldade para os gaúchos, e deixar os gaúchos de fora não é. Tivemos uma interrupção aqui no áudio da Vera, porque acho que alguém tentou ligar ou mandar mensagem para ela. E aí você estava falando de deixar os gaúchos de fora. Quando a gente perdeu o seu áudio, a gente vai tirar o áudio aqui da Vera, porque ela está justamente recebendo aí uma ligação para tratar desse tema. Mas já dá para a gente adiantar que a Vera nos trouxe de informação. Tinha essa indecisão sobre adiar ou não no Rio Grande do Sul essa prova. E agora tudo está se encaminhando para, de fato, adiar apenas no estado do Rio Grande do Sul esse concurso nacional unificado que vai ser realizado no restante do país no próximo dia 5, que é domingo.
Então a gente está voltando aqui com a Vera, que provavelmente vai ter aqui mais detalhes para a gente. Você já tinha cravado para nós, Vera, que vai ter o adiamento lá no Rio Grande do Sul. E aí tem mais detalhes. Que adia no país inteiro. No país inteiro? Que seria muito ruim adiar só no Rio Grande do Sul. Vai adiar no país inteiro. A fonte, portanto, estava me ligando aqui para confirmar. Por isso, seria muito insensível da parte do presidente e eles não teriam como garantir que haveria uma prova no mesmo grau de dificuldade para o país e poderia ter judicialização em razão disso, dos gaúchos e de quem não é gaúcho. Se a prova dos gaúchos foi mais fácil, ou se foi mais difícil, ou porque vazou, ou qualquer razão. Então é melhor fazer unificado, continuar fazendo unificado, inclusive no país, mas fazer em outra data. Isso deverá ser anunciado às 15 horas, Cássia. Então, havia dentro desse grupo de ministros muita dúvida. Um ministro que sempre defendeu que adiasse é o ministro Paulo Pimenta, ele é gaúcho, então ele sempre advogou que seria muito ruim que realizasse a prova, pelo fato do presidente ter ido lá, pelo fato de ter muitos mortos. Então, aparentemente, essa posição está prevalecendo, eles estão fazendo os últimos ajustes ali, checando as filigranas jurídicas, mas aparentemente o que será anunciado às 15 horas é que vai adiar. Que vai adiar e para todo o país. Eu tinha até entendido errado, importante ressaltar isso aqui. Agora, Vera, já tem alguma expectativa de uma nova data ou por enquanto isso ainda é muito cedo para dizer? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer, até essa informação aqui que eles estão me passando ainda está em discussão ali, mas ainda não tenho nenhum cheirinho de nova data. Tá, mas essa é uma informação importantíssima que a Vera trouxe para a gente. Vai ter essa coletiva com mais detalhes às 3h, a gente vai continuar acompanhando. Se antes disso sair alguma novidade por aí, Vera, você volta em edição extraordinária, combinado? Nos acione. Combinado. Qualquer coisa eu vou escrever no meu blog do Globo também. Ainda estou em work in progress. Exatamente. Mas é isso, a fonte mandou um crava e depois me ligou para explicar. Então, acho que estamos bem calçados. Obrigada, Vera Magalhães. Até mais tarde. Tchau, beijo. Valeu, Vera. Até.